Vinícius, Diga, Mariana. depois que, sobre a bovinicultura de leite lá, depois que a vaca passa de gestante não lactante para lactante não gestante, com quanto tempo depois que vai começar, ela vai emprenhar de novo? Boa pergunta. O que seria o ideal, Mariana? Se eu pensar na vida produtiva de uma vaca, o que a gente tem? Logo depois que ela pare, pensa assim, antes dela emprenhar, quando ela é um animal ainda não gestante, a gente vai ter um útero, tá, dessa vaca, mais ou menos pesando aí entre 300 e 500 gramas, tá? Mais ou menos do tamanho de uma bola pequena, uma bola de futebol pequena, tá? Ou bem menor. Ele cabe dentro da nossa mão, assim, ó, se a gente pegar o útero de uma vaca. Quando ela está prenha, próxima do parto, esse útero, ele está pesando, né, mais ou menos uns 30, 40 quilos, dependendo do tamanho do bezerro, mas aí uns 5, 6 quilos é basicamente anexos fetais, placenta, parede do útero fica muito mais espessa e tudo mais. Então, logo depois que essa vaca pare, ela precisa fazer um negócio que a gente chama de involução uterina. O que é essa involução uterina? Essa parede que está espessa, ela precisa voltar à espessura dela normal, tá? Então, acontece uma reepitelização no útero. Aquelas estruturas lá que seguram a placenta, né, que a gente chama de carúncula e cotilédone. Quando essa vaca vai parir, essa junção, ela tem que se desprender e acontece o parto. Muitas das vezes, quando acontece o parto e esse conjunto ele não se solta, essa vaca tem o que a gente chama de retenção de placenta, tá? Bom, por que isso é importante? Porque essa involução uterina, ela depende de como que essa vaca vai parir, no sentido de se ela está saudável ou não, e se ela tem algum tipo de problema, vamos dizer assim, durante esse processo aí do parto e do pós-parto, se ela tem, por exemplo, uma infecção uterina, se ela tem a contaminação do interior do útero, ela vai acontecer, tá? Mas se isso se estende por muito tempo, essa vaca vai atrasar o que a gente chama de involução uterina. E isso está totalmente relacionado com o tempo que vai demorar para ela emprenhar de novo. Basicamente são duas coisas, esse tempo de involução uterina e uma outra coisa que a gente chama de retorno da atividade ovariana. Por que isso demora também? Na natureza, o que está acontecendo com essa vaca? Ela está com uma cria jovem ao pé, então ela acabou de parir, ela deixou de ser gestante e acabou de parir. Então, neuronalmente, fisiologicamente, que o cérebro dessa vaca está falando? Ó, você acabou de parir, ainda não está na hora de você emprenhar de novo. Então, todo o eixo fisiológico da reprodução fica bloqueado nesse momento, tá? A presença da cria, o fato da vaca estar em lactação, estar produzindo leite, isso tudo, de alguma forma, vai sinalizar para essa vaca que ela esse eixo reprodutivo não precisa funcionar agora. E quando que esse desbloqueio, quando que esse eixo do retorno da atividade ovariana volta a funcionar? Quando, teoricamente, essa vaca já tem condições para poder voltar a acumular reservas corporais, ou seja, antes ela estava focada em produzir leite. Aí deixa eu abrir um parêntese aqui, que toda vaca, no pós-parto, ela tem um estado fisiológico que a gente chama de balanço energético negativo. O que é isso? Essa vaca produz muito leite, tá? E aí muito leite vai variar, tem vacas que produzem 40, 50 litros de leite por dia, tem vacas que produzem 10. Mas isso é muito mais do que ela dá conta de comer para produzir. Então significa o quê? O que é o balanço energético negativo? Essa vaca tem menos substrato, ela produz mais leite do que ela consegue comer. Então ela entra em balanço energético negativo porque ela gasta mais energia do que ela consegue consumir. Então toda vaca no pós-parto é normal que ela comece a emagrecer, ela perde condição corporal, que a gente fala, tá? Bom, então isso também sinaliza para essa vaca o seguinte: ó, você não está dando conta de tomar conta nem de você, quanto mais de ter uma outra cria agora. É mais ou menos essa sinalização, tá? Quando que essa vaca vai desbloquear esse eixo reprodutivo? Quando ela passar essa fase de balanço energético negativo, voltar a consumir comida suficiente para poder se manter, para poder produzir leite, né, na quantidade que ela produz, e
quando ela conseguir voltar a acumular reserva corporal. Aí é um desbloqueio neurológico que a sinalização é mais ou menos assim, ó, agora você voltou a engordar, você voltou a acumular reserva, agora você pode pensar em ter outra cria. Então, todos esses fatores aí, que a gente chama de período de transição, né, que é quando essa vaca está saindo de um parto para iniciar a vida reprodutiva novamente, vai depender desses 3 fatores. Quanto tempo isso demora? Em média, de 40 a 60 dias. Tá? Depende do tipo de animal que a gente está falando, depende da raça, depende da intensidade do sistema que essa vaca está inserida. E aí a gente vai ter vacas que retornam à reprodução com 40, 45 dias e vacas que retornam à reprodução com 60, 70 dias, por exemplo. O que é importante a gente chamar a atenção nesse período? Pensem bem. O que é o objetivo em qualquer sistema de produção de bovinos? O que a gente chama de 1 bezerro por vaca por ano. Então, eu quero que a minha vaca, teoricamente, pare todo ano. Tá? Se eu quero que ela pare todo ano, teoricamente, eu tenho 365 dias. Todo mundo me acompanha nessa conta aqui, que vocês vão entender a importância da gente encurtar esse período aí que essa vaca fica vazia, vamos dizer assim, que ela não está prenha, tá? Se eu tenho que eu quero um intervalo entre partos de 12 meses, de 365 dias, então significa que entre um parto e outro, eu preciso de ter um ano no meio, né? Um ano de intervalo. Aí vocês já tiveram em alguma disciplina ou em alguma outra aula, acredito que a gente já tenha comentado isso na sala também, qual que é o tempo de gestação de uma vaca? Porque concordem comigo o seguinte, que esses 365 dias, se eu estou falando de um parto ao outro, o tempo entre esse ano aqui, essa próxima gestação tem que estar aqui dentro, concorda? Deixa eu ver se eu abro um documento aqui para poder compartilhar minha tela com vocês aqui. Isso aí, Túlio. Em média, de 280, né, 275 a 290 dias. Deixa eu abrir um documento aqui e compartilhar minha tela com vocês. Vou aumentar isso aqui só para vocês verem. Então, ó, o que a gente tem aqui? Vou botar aqui o primeiro parto dessa vaca, tá? Esse primeiro parto aqui, vamos colocar aqui como dia 0. Essa vida produtiva, tá? E depois eu quero que o segundo parto dessa vaca seja com 1 ano, 365 dias depois, beleza? Então, vocês concordam comigo que entre esse parto e esse, tem que ter o quê? A gestação, né? Essa vaca pariu, depois que ela pariu, para ela parir de novo, ela precisa emprenhar, concordam? Então, vamos botar aqui uma primeira linha que a gente vai ter, que é do dia do parto, contados aqui para trás. Vamos botar ela de verde aqui, que é a linha da gestação. Quantos dias ela dura? O Túlio escreveu aí. Né? Vamos botar aqui em média entre 270 e 290, depende se é zebu, se é taurino, tá? Se é de origem, por exemplo, Nelore, o Gir, o Guzerá, são raças, né, de origem indiana, são que a gente chama de zebuínos. Então, via de regra, as gestações são um pouco diferentes dos animais taurinos, que são o gado holandês, pardo suíço, Jersey, tá? Então, depende também do tamanho do bezerro, do tamanho do produto, do tamanho da vaca, depende do desafio metabólico que essa vaca tem. Então, em média, a gente vai colocar aí 280 dias, e eu tô falando depende, gente, mas essa variação não é grande, tá?
ela vai variar aí no máximo 10 dias. Tem animais que às vezes atrasam um pouco mais, às vezes adiantam um pouco mais, mas via de regra, a gente não consegue mexer muito nesse número, tá? Ela vai demorar aí seus 280 dias na gestação. E se esse número aqui a gente não mexe, vocês concordam comigo que o tempo que eu tenho para poder trabalhar essa vaca é essa segunda linha aqui? Não tem muito para onde a gente correr em relação a, vamos botar aqui o que seria um tempo até essa vaca emprenhar. Como é que a gente chama essa etapa aqui, né, do tempo que a minha vaca pariu até o primeiro momento que ela emprenha? A gente chama isso aqui de período de serviço, tá certo? Então, essa vaca não está prenha, mas ela está no que a gente chama de serviço. Então, seria o intervalo do parto até o primeiro momento, a primeira inseminação, a primeira monta que essa vaca emprenha novamente, tá certo? Bom, mas eu comentei com vocês que a gente tem, logo após o parto, um momento que a gente chama de... que a gente chama não, na verdade, o que a gente chama eu vou contar para vocês agora. Mas a gente tem um período aqui de involução uterina e um período de retorno à atividade ovariana, tá? Eu vou colocar a sigla completa aqui, mas não precisa se preocupar com essa definição agora, vocês vão ver isso mais para frente. Mas aqui a gente chama retorno, então o R aqui é retorno da atividade ovariana luteal cíclica, tá? Por que é luteal cíclica? Porque quando a nossa vaca ovula, ela cria, essa ovulação gera uma estrutura que chama corpo lúteo, tá? Essa estrutura vai ser responsável pela manutenção da gestação dessa vaca. Então, quando a gente fala de retorno da atividade ovariana, a gente sempre está falando da atividade ovariana luteal. Por quê? Porque significa que essa vaca ovulou e ela só consegue emprenhar novamente se ela ovula, tá? Ela pode até ter atividade ovariana. Então, pode ter folículo crescendo lá dentro do ovário, folículo entrando em atresia, né, que a gente fala, que é quando esse folículo cresce, mas não ovula. Ele faz um processo que a gente chama de atresia. Então, por que é importante esse retorno da atividade ovariana luteal cíclica? Porque isso quer dizer que essa vaca, além dela ter atividade ovariana, ela está ovulando, tá? Ela só consegue emprenhar de novo se ela ovular. Bom, isso aqui a gente comentou que vai demorar aí, né, ou vai durar, vamos dizer assim, em torno de 40 a 60 dias, tá? Então, percebam o seguinte, que o período que a gente tem para trabalhar agora ficou bem mais curto, né? Porque, além de ter os 280 dias da gestação, eu tenho de 40 a 60 dias de involução uterina e retorno da atividade ovariana. Vamos botar 50 aqui, só para facilitar a nossa vida. O que eu tenho, então, gente? Na verdade, qual o tempo que eu tenho para poder trabalhar essa vaca? Vocês concordam que é o meu período inteiro? Então, vamos botar aqui em cima, ó. Qual o tempo que eu tenho para trabalhar essa vaca no pós-parto, de modo que ela produza um produto por ano. Essa é a pergunta que a gente está fazendo, não é? Então, olhem só, se eu tenho um intervalo total de 365 dias, até aqui todo mundo concorda? Todo mundo está acompanhando? Dá um sim aí no microfone para mim, porque eu não estou vendo a tela de vocês. Não estou vendo o chat. Tô acompanhando, Vinícius. Beleza. Sim. Então, se eu tenho um intervalo total de 365 dias, se eu tirar os 280 dias da gestação, se eu tirar mais 50 dias de involução uterina e retorno da atividade ovariana luteal cíclica, me sobram quantos dias para poder trabalhar essa vaca?
moçada, 365, menos 280, menos 50. Isso dá quanto? 35? 35 dias. Bom. Beleza. E daí? O que isso quer dizer? Que eu tenho 35 dias para trabalhar isso. Quer dizer o seguinte. Vamos botar aqui. Vou botar aqui tempo barra oportunidade de trabalhar. 35 dias. E a outra pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual que é o tempo médio de cio de uma vaca? 21. 21 dias. Se eu dividir os 35 dias que eu tenho por 21 dias, que é o período do cio dessa vaca, 35 dividido por 21, quantos cios eu tenho para poder emprenhar essa vaca depois que ela pare? Não chega nem a 2, só que dependendo da vaca, algumas podem ser 2, que se varia de 17 a... Tá, vamos considerar esse 21. Quanto que deu a conta? 35 dias dividido por 21 dias. 1,66 deu a conta. 1,66 cios. Então, gente, percebam o tamanho do desafio que é a gente conseguir trabalhar a reprodução dessas vacas, tá? Para que elas emprenhem e nos dê um produto por ano, porque esse aqui é o nosso objetivo. Não quer dizer que a gente sempre vai alcançar ele, tá? Mas o que tem que ficar claro aqui é o seguinte, que se eu quero ter esse intervalo total, né, de um ano entre um parto e outro, na gestação a gente não consegue mexer. Nesse período aqui de involução uterina e retorno, a gente não consegue mexer, embora tenha particularidades individuais, tá? Aonde que eu tenho para poder mexer? Eu tenho entre um período que essa vaca já está retornando para a reprodução e eu tenho até o momento em que ela emprenha. Ela deixa de ser um desafio para a gente, né? Porque o desafio é quando essa vaca não emprenha. Mas uma vez que ela emprenhou, ela deixa de ser um desafio para a fazenda, ela deixa de ser um desafio para a reprodução, tá? É por isso que em fazendas de gado de leite, a gente tem um negócio que se chama PEV, tá? Esse PEV, que significa período de espera voluntário. Por que ele é voluntário, gente? Porque a gente literalmente quer esperar esse período, a gente quer esperar a nossa vaca retornar sozinha. Por que a gente quer esperar essa vaca retornar sozinha? Porque vocês concordam que enquanto ela está evoluindo o útero, enquanto ela não tem o ovário funcional, não justifica eu gastar manejo, eu gastar protocolo, eu gastar nada com ela? Não justifica por enquanto, porque biologicamente ela ainda não vai me responder, ela ainda não vai estar pronta para poder voltar para a reprodução. Então, no gado de leite, a gente tem um negócio que chama PEV, período de espera voluntário. Ou seja, eu defino qual que é esse PEV, qual que é esse período de espera voluntário. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com rebanhos mais mestiços, tá? Mais meio-sangue, principalmente, que teoricamente tem esse retorno um pouco mais rápido, e aí vai depender muito do desafio metabólico da vaca, porque eu posso ter uma vaca meio-sangue super produtiva. Via de regra, ela vai demorar um pouquinho mais para voltar para a reprodução. Mas se eu tenho animais, às vezes, com produtividade um pouco de média para baixa, ou média, com bons indicadores de saúde, a gente consegue trabalhar com um PEV de 45 dias, tá? Agora, se eu estou trabalhando com gado mais especializado, vacas mais holandesas, mais produtivas, a gente vai partir para trabalhar com um PEV mais próximo de 60 dias. Então, uma vez que essas vacas saíram do PEV, nós temos poucos dias para poder trabalhar a reprodução delas, tá? E aí, moçada, veio o advento dos protocolos, né, da gente colocar todas as vacas, tentar sincronizar o cio dessas vacas o máximo possível, porque além da gente ter pouco tempo, a gente ter 1,5 cio praticamente para trabalhar essas vacas, à medida que essas vacas vão ficando mais produtivas, elas demonstram menos cio, o cio delas é mais curto, tá? Elas têm ovulações de pior qualidade, elas têm corpo lúteo de pior qualidade. Então, todo esse desafio que vem acompanhando o aumento da produção de leite, ele vem piorando a reprodução, tá? Isso vem acontecendo em todos os lugares do mundo.
rebanhos especializados nos Estados Unidos, a gente tem esse dado com muita clareza. Aqui no Brasil isso também acontece. Então, esse aqui é o desafio da gente manter aí esse período, né, de intervalo entre partos, ou intervalo de partos de 12 meses, tá? Justamente por conta desse pouco tempo que a gente tem para trabalhar aí no período de serviço. Por isso que a gente fala, quanto maior for o período de serviço da minha vaca, ó, percebam que essa linhazinha vermelha aqui, ó, quanto mais ela anda para frente, mais essa linha verde aqui anda para frente. Porque percebam que a gente não consegue diminuir a linha verde. Ela vai ser sempre desse tamanho aqui. Então, se eu demoro a emprenhar minha vaca, né, se o meu período de serviço, se essa vaca minha teve, por exemplo, uma retenção de placenta ou um problema qualquer, e ao invés dessa linha vermelha começar aqui atrás, ela começa lá na frente, por exemplo, essa linha verde aqui vai se deslocar toda lá para frente. E ao invés da minha vaca parir com 365 dias, ela vai parir com 450, 500, tá? E aí a gente entra num intervalo de partos aí de 14, 15 meses, o que traz um prejuízo muito grande para a fazenda. Por quê? Porque ao invés de eu ter vacas mais produtivas, ao invés de eu ter vacas quase sempre ali próximas do pico de lactação e tudo, eu vou ter vacas que já estão há muito tempo em lactação. Porque lembra, quem vai definir a data de secagem dessa vaca, vocês vão ver isso na disciplina aí de gado de leite com muita calma, tá? Mas quem vai definir a data de secagem dessa vaca é a data do parto dela. Por quê? Porque a gente seca essa vaca faltando 60 dias para ela parir. Então, se essa vaca demora muito tempo a parir, ela demora muito tempo para ser seca. Vou botar aqui, menos 60 dias do parto. Se ela demora muito tempo para ser seca, ela fica lá, né, com uma curva de produção que não é interessante. Então, a mesma vaga, vamos dizer assim, mesmo manejo, a mesma mão de obra, o mesmo custo de uma vaca que está diminuindo a produção de leite, praticamente, né, tirando, obviamente, os custos de alimentação, que são diferentes, mas, basicamente, os outros custos, todos que uma vaca em produção baixa tem, uma vaca de alta produção também tem. Então, é sempre melhor eu ter vacas mais próximas do pico de lactação do que vacas próximas da secagem. Só que quando eu alongo demais esse período de serviço, inevitavelmente eu vou ter muita vaca já em final de lactação. Por quê? Porque essas vacas demoraram a emprenhar, passaram o pico de produção de leite e estão caminhando já para o momento da secagem ou para baixas produções. Entenderam? Isso aqui é um desafio gigante dentro de uma fazenda, tá? Mas é possível de se trabalhar, né? Se a gente melhorar principalmente os indicadores de saúde das vacas, se a gente conseguir trabalhar aí essas vacas, principalmente ambiente onde essas vacas estão parindo, né? Conseguir cuidar da saúde de útero dessas vacas, normalmente a gente consegue melhorar muito esses indicadores aí da reprodução. Beleza? Ficou claro isso aqui, Mariana? Mariana. Beleza. Consegui entender, Vinícius. Por Obrigada. nada. O que mais, moçada? Deixa eu ver o chat aqui que vocês mandaram. Uma imagem aqui para poder facilitar. A Eduarda mandou aqui que ficou com dúvida sobre as avaliações visuais em bovino de corte. Se a gente pode falar um pouquinho sobre a precocidade. Deixa eu só achar uma imagem que eu tenho aqui, que eu vou compartilhar minha tela aí com vocês de novo. Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Beleza. Chegou, Bruna? Chegou aí para vocês? Beleza. Beleza. Então tá. Seguinte, Eduardo. Se a gente pegar dentro daqueles indicadores, né? Vamos só relembrar aqui o que são as epimuras. Túlio, quer abrir seu microfone aí e dar essa honra para nós? Já que você é o cara do Zebu. Não, né? Assim também não, só que eu abro aqui. Vamos lá.
que você entende sobre avaliação de estrutura? Só para a gente relembrar, moçada, é Epimuras, tá? O E é de estrutura, o P de precocidade, o M de musculatura ou musculosidade, o U é uma avaliação de umbigo, tá? Muito importante, principalmente em touros, né, zebuínos. O R é uma avaliação racial, principalmente em relação à configuração do padrão da raça mesmo, tá? Normalmente a gente vai diferenciar esses animais em função do formato, das características da cabeça do animal. O A é uma avaliação de aprumos, né? Extremamente importante em relação à funcionalidade, vamos dizer assim. Se a gente está pensando em gado zebu, que aí 90%, talvez um pouco mais, é criado a pasto, né? A gente tem um ditado importante que a gente fala muito, que sem aprumo não existe produtividade, né? Porque esse animal não consegue se deslocar, não consegue pastejar, não consegue fazer uma série de coisas que ele precisa fazer. E o S do final é uma avaliação de sexualidade. Então, se resume mais ou menos assim: touro tem que ter cara de touro e vaca tem que ter cara de vaca. Isso tem uma alta correlação, por exemplo, com testosterona circulante, com qualidade de sêmen, com vários. Por que a gente faz essa avaliação de fenótipo, essa avaliação produtiva? Porque todas essas características, quando a gente avalia, elas têm correlação com várias outras características que são desejáveis, tá? Então, a gente quer comentar aí, Túlio, sobre as epimuras? Oi, posso falar um pouquinho aqui? Como todo mundo sabe aí, sou apaixonado pela área de julgamento, gente. E quando eu fiz o curso lá da BCZ de julgamento e tudo, uma das coisas que é o mais marcante para um julgamento em pista é a classificação do Epimuras, que tem a tabela que a gente classifica, dependendo da letrinha, a gente classifica de 1 a 6 ou de 1 a 4. Nessa classificação, a primeira, como o Vinícius já falou, que é o E de estrutura corporal, a gente vai ver o comprimento do animal em relação à sua altura. Que um animal, quanto mais comprido e com uma altura mais alta, dependendo da raça, como essa vaca que o Vinícius está mostrando aí, ó, é um animal que tem muito comprimento, ou seja, suas costelas são bem espaçadas, e também está numa altura correta para dentro da raça. É um animal, se não me engano, tabapuã. Uhum. Esse tabapuã. Se quiser falar mais aí, Vinícius. Não, isso aí. Pode continuar. Aqui, moçada, só uma coisa, só um parênteses aí, Túlio. Quando a gente faz essa avaliação, gente, zootécnica, vamos dizer assim, é muito comum, tá? A gente vê, inclusive, às vezes, técnicos, né, que fazem essas avaliações, não técnicos de julgamento ou de registro, nada disso, mas, às vezes, até técnicos que têm mais sensibilidade para poder escolher, para poder ver, né? Por que eu acho que é importante a gente entender isso? Para quem for trabalhar com isso, por dois motivos muito simples. Primeiro, em algum momento, se vocês estiverem trabalhando, treinando equipe, etc., fazendo algo relevante nesse sentido, né, de seleção de animais dentro da fazenda, né, às vezes para vocês mesmos, em casa, quem for trabalhar com isso, quem tiver essa oportunidade, é importante a gente chegar num rebanho, por exemplo, e saber, pelo menos, escolher, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista zootécnico, qual indivíduo que é melhor que o outro, tá? Isso, gente, só vai se comprovar com números, só vai se comprovar com desempenho. Então, nada melhor do que ter uma balança, por exemplo, na fazenda, tá? Para a gente medir ganho de peso, para a gente medir precocidade, para a gente fazer isso tudo. Só que, como às vezes a gente não tem essa oportunidade, às vezes a gente precisa fazer uma seleção baseada em indicadores visuais, no fenótipo, é importante a gente seguir essas características. Por quê? Porque elas são altamente correlacionadas com essas outras características mais objetivas, de peso, de tempo e assim por diante, tá? Então, todas essas avaliações, elas são sim subjetivas, né? Como o Túlio falou, a gente atribui uma pontuação, mas às vezes o que é 2 para mim não pode não ser 2 para o Túlio, né? E o importante é que, se eu for fazer essa avaliação em todos os animais, que eu mantenha aquele mesmo padrão.
Se eu mantiver esse mesmo padrão sempre, dificilmente eu vou tomar uma decisão errada. O que eu não posso, por exemplo, é para um animal eu uso um critério, para outro animal eu uso outro critério. Tá? Eu sei que a dúvida da Eduarda foi em relação à precocidade, mas eu acho que é importante a gente, talvez, passar aí por todos, né, os pontos, porque eu acho que talvez clareie aí para mais gente e é um negócio que precisa ficar na cabeça suas. E aí, moçada, eu falei lá atrás, na primeira aula, né, nós estamos falando aqui de avaliação visual de bovino, porque existe um método padronizado, etc., que é fácil da gente perceber isso, mas isso existe para qualquer espécie, tá? Para qualquer tipo de julgamento. Se vocês pegarem um julgamento de cães, por exemplo, essa avaliação zootécnica, essa avaliação de fenótipo, ela tem uma correlação, tem uma pegada um pouco a mais em relação à beleza para algumas raças, tá? Alguns tipos de julgamento, mas a gente tem julgamentos extremamente funcionais, por exemplo, de cães, animais de trabalho, né? Animais que desempenham alguma função, por exemplo, guarda, por exemplo, pastoreio. Então, tem vários tipos de avaliação, vários tipos de competição. Na maioria das vezes, essas avaliações, elas passam por um padrão zootécnico também, tá? Então, peguem, assim, isso como um exercício, né? E, obviamente, eu não gosto de vaca, não quero ficar olhando vaca. Tudo bem, mas começa a pegar essa ideia, essa abordagem, vamos dizer assim, e começa a treinar o olho, né, dentro daquilo que vocês gostam, da espécie que vocês gostam de trabalhar, porque isso vai ser relevante aí em algum momento. Isso vai ajudar vocês a entender o que é um animal bom, o que é um animal ruim de tipo, por exemplo. Né? Tem avaliadores aí de cães, bate o olho num cachorro pastor alemão, por exemplo, que se algo sugere para o cara que aquele cachorro pode ter, por exemplo, uma luxação de patela ou algum tipo de característica zootécnica que não é interessante para a funcionalidade do animal, ele praticamente já entende que aquele ali não é um animal para perpetuar a genética, por exemplo. Então, às vezes vocês vão atender um cliente ou vão trabalhar numa clínica ou atender, enfim, qualquer situação dessa, um canil que precisa fazer uma seleção de reprodutor. Na maioria das vezes, eu falo assim, quase 70% dos criadores de cachorro que eu conheço, pouquíssimos são veterinários, pouquíssimos são técnicos, tá? Então, acho que é um nicho, né, um mercado bem aberto, bem inexplorado aí para poder trabalhar. Vamos lá, Túlio, depois da estrutura, a gente vai avaliar a precocidade. E aí a gente vai falar, né, vai trazer um pouco mais da dúvida da Eduarda aí. Pode ir comentando que eu vou fazendo os desenhos aqui. Isso. No curso lá, a gente viu como se um dos pontos mais importantes da precocidade é fazer tipo uma linha de altura do animal em relação ao chão. E nessa linha da altura do animal em relação ao chão, o animal deve ser mais alto o comprimento tem que ser maior entre a linha de dorso até a barriga do que da barriga até o chão. Quanto mais arqueado e profundo for um animal, maior é a sua precocidade. Então, vamos lá. Aqui, tá todo mundo vendo aqui a linhazinha laranja, né? Essa linhazinha laranja, deixa eu tirar ela de trás do pontilhado aqui. Nossa, tá todo mundo aí vendo uma linhazinha laranja e uma linhazinha vermelha? Isso aqui, ó, a linhazinha laranja é o que a gente chama de área de costado, tá? Essa estrutura aqui de costado ou de costela, ela tem que ser sempre maior do que essa área aqui de baixo. Essa área aqui de baixo, a gente faz um quadrado aqui, ó. Vocês podem acompanhar o cursor aqui do mouse, ó. A gente faz um quadrado aqui, a gente chama isso aqui de vazio subesternal. Por quê? Porque está logo abaixo da região do externo, tá? Então, esse vazio subesternal. O que eu quero de um animal precoce? Um animal precoce, ele sempre tem uma relação melhor, favorável, à costela do que a vazio subesternal, certo? Se eu tenho um animal onde essas proporções se invertem, eu tenho mais vazio subesternal do que costado, a gente fala que esse animal é pernalta. O que significa isso? Além dele ter menos... o que é a precocidade, gente? Se eu colocar 2, 3 mil animais sob uma mesma situação, tá? Sob um mesmo manejo, vamos dizer assim, lembrem lá que fenótipo não é genótipo mais ambiente.
Se eu colocar todo mundo no mesmo ambiente, o que ganhar peso primeiro, ou o que chegar mais rápido na meta que a gente quer de ganho de peso, é um animal mais precoce, tá? E chegar primeiro significa não só chegar mais rápido em termos de taxa de ganho. O que é a taxa de ganho? É o ganho desse animal num determinado período, por dia, por semana, por mês. Não só isso, mas também, na maioria das vezes, é chegar em atingir fases produtivas da vida mais cedo. Então, se eu coloco, por exemplo, novilhas ao sobreano, o que significa ao sobreano? Novilhas de 12 meses. Então, todas elas, né, ou na maioria das vezes, dificilmente, hoje a gente já tem trabalhos de seleção que focam nisso. Mas se eu pegar novilhas Nelore ao sobreano e colocar numa estação de monta, a média que a gente vai ter de taxa de prenhez é em torno de 20% e 30%. Significa que a cada 100 novilhas de 12 meses que eu colocar dentro da estação de monta, 20 ou 30 vão emprenhar. Por que as outras 70 não emprenham? Eventualmente, se todas elas estiverem na mesma condição corporal, se todas elas têm a mesma idade, estão submetidas ao mesmo manejo, porque as que emprenharam são mais precoces do que as que não emprenharam. Entenderam? Então, precocidade é atingir algo mais cedo e, normalmente, mais rápido. Né? Uma coisa está muito relacionada com a outra. Então, quando eu tenho um animal mais pernalta, um animal que a gente fala que é mais longe do chão, via de regra, isso tem uma alta correlação com precocidade. Então, esses animais demoram mais tempo a chegar nas fases mais maduras, tá? E demoram mais tempo nessa taxa de ganho de peso. E aí a gente vai sempre medir essas taxas aí por essa relação de costado e vazio substernal. Ficou claro isso aqui, Eduardo? Sim, ficou. Beleza. Depois, gente, a gente tem um tópico, né, dentro do Epimuras, a gente tem o M, que seria de musculosidade. E aí uma outra coisa importante, que a gente sempre vai fazer essas avaliações, elas são comparativas, tá? Vocês percebam aí que nos julgamentos a gente sempre tem o indivíduo que é melhor que os demais que estão ali sendo, teoricamente, julgados junto com ele, né? Quando a gente não tem esses indivíduos para poder comparar, a gente acaba comparando com um padrão que a gente tem na cabeça, que pode ser bom ou ruim. Mas, na maioria das vezes, a gente vai sempre tentar fazer essas avaliações de forma comparativa. Então, tá na dúvida de qual animal que é melhor, coloca de 2 a 2 no curral, por exemplo, e vai escolhendo, ó, esse é melhor que esse. Beleza, o melhor vai ficando. Aí bota outro. Aí avalia de novo. Não, agora o 2 aqui foi melhor que o que já estava. Então, tira esse, coloca outro. E assim vai fazendo essas avaliações. Até a gente treinar o olho, tá? E conseguir criar um padrão para saber o que tá bom ou o que pode melhorar naquele animal. Da mesma forma, são os acasalamentos dirigidos aí, né? Possivelmente vocês vão ver isso com muito detalhe aí com o Rafael e com o André. Vocês focam, por exemplo, em características. Eu quero mais ganho de peso. Então, eu vou buscar um touro que vai botar ganho de peso naquela população ali que ele vai dar origem. Né? Lembrando que tem o componente da vaca e assim por diante. Não, eu quero um animal que vai melhorar a habilidade de parto, por exemplo, das novilhas. Então, vou usar um touro que tem uma DEP boa para habilidade de parto, para habilidade materna e facilidade de parto. Vou usar um touro que melhora o racial das vacas. Então, eu quero ter animais mais... imprimir a característica mais marcante de tal raça. E aí, assim a gente vai dirigidos. Pensando em características que a gente quer melhorar, lembra que isso é matemática, né? A gente não consegue, por exemplo, pegar uma característica específica e as outras características daquele animal vão junto com aquela. Então, tem que tomar muito cuidado para não melhorar uma e não piorar demais outra, porque acaba que vai o conjunto todo do indivíduo. Beleza? Essa musculosidade, a gente vai olhar principalmente tamanho, inserção e como que é essa configuração de musculatura de membros posteriores, tá? Vamos pegar aqui região de garupa, região de perna, região de coxa, principalmente o músculo do patinho aqui, né? Que é aquela bola, parece que sai aqui da coxa do animal. Essas avaliações aí, elas são muito em função da alta correlação que esses indivíduos têm, não só com a quantidade de carne que eles vão produzir, mas também com a qualidade dessa carne, tá?
E aí, de novo, sempre avaliações comparativas, né? Um posterior exuberante, musculoso, bem definido, sem obesidade, né? Sem estar com uma espessura de gordura subcutânea grande demais, ao ponto desses animais darem até celulite, né? Por muito tempo isso foi muito julgado, ainda acontece isso nas pistas, principalmente. Então, essa é muito diferente a avaliação de carcaça do gado de corte em relação à avaliação de tipo, né, de vacas leiteiras. Eu deixei um material lá para vocês lerem também, dessa relação de tipo em vacas. Então, é muito diferente. Vocês vão ver que muda muito em relação de um para o outro, tá? Avaliação de umbigo, gente, extremamente importante. A gente não quer um umbigo extremamente colado na barriga do animal, a gente quer um pouco de pele, um pouco de espaço, vamos dizer assim, para aumentar, para poder ganhar a carcaça, tá? Mas a gente não quer um umbigo penduloso demais. Embora isso aqui seja uma fêmea, né? Isso é muito mais marcante, muito mais relevante em machos. Acho que nessa foto aqui dá para a gente ver, aqui também é um lote de fêmeas. Mas por que isso é importante nos machos, principalmente, né? Essa avaliação. É muito comum a gente ter casos de inflamação de pênis, de glande, tá? E de prepúcio em touros, onde o umbigo é muito penduloso, tá? Esses animais, e principalmente quando a gente pega áreas de pasto, né, que fica a pastagem mais seca, esses animais com o umbigo muito penduloso, eles começam a ter pequenas lesões, isso vai criando um processo inflamatório, às vezes esse animal começa a não conseguir expor o pênis, isso é um problema tanto para a reprodução quanto para a própria fisiologia do animal, ele começa a sentir dor, começa a ter dificuldade às vezes de urinar, tá? E aí essa correção ela só acontece de forma cirúrgica, não é uma cirurgia simples, tá? Já tem muitas técnicas melhoradas, aprimoradas, mas é um transtorno, sempre que a gente precisa fazer isso, né? E touros normalmente são animais um pouco mais caros dentro do rebanho, e a gente não quer depreciar esse animal, a gente não quer ter um descarte precoce desses touros, tá? Então essa avaliação de umbigo é extremamente importante, porque isso vai passar para as gerações, né? E embora às vezes a gente não preocupe tanto em avaliar as vacas, mas elas serão mães de touros. Então essas vacas precisam sim dessa avaliação também, tá? Do ponto de vista importante. Os padrões, né, a gente comentou, vai ser principalmente avaliação da cabeça, posição de orelha, formato da fronte, nas raças que não são mochas, né, nas raças que têm chifre, como é que é a saída do chifre, qual que é o formato do chifre, e assim por diante, tá? Então, cada característica vai ter sua característica, tem os padrões raciais lá no regulamento da BCZ, né, no regulamento do gado holandês, no regulamento do parto suíço, do Jersey, praticamente todas as raças têm as suas características. Isso aí eu acho que quem tem interesse, né, nessa área aí, depois vale a pena dar uma buscada, porque esse material está muito disponível, tá? Depois a gente tem a avaliação de aprumo, né, e aí, quando a gente fala de aprumo, nós estamos quase que literalmente tentando olhar para esse animal com um raio-x. Eu estou tentando ver os raios ósseos desse indivíduo, como que eles se projetam, se eles têm defeitos graves que vão fazer esse animal, às vezes, perder potencial de locomoção, se eles vão fazer esses animais, por exemplo, limitar o período, né, ou a capacidade deles de pastejar, de andar em terrenos, às vezes, um pouco mais acidentados e assim por diante. Então, a gente tem essa classificação de aprumos aí. Eu não vou entrar no detalhe, né, mas, basicamente, a gente tem defeitos que a gente avalia de lado, a gente avalia de frente e avalia de trás. Então, a gente tem defeitos completos, defeitos incompletos, tá? Que são do membro como um todo, ou de alguma parte do membro, né? E aí, normalmente, principalmente da região do joelho aqui para baixo, região dos jarretes aqui para baixo, tá? São os defeitos incompletos. Mas vou deixar um material lá também para vocês avaliarem. Aquele material de epimuras e o material que o Túlio mandou também tem avaliação de aprumo detalhada lá. Então, depois, quem quiser, é só dar uma olhada, tá? E depois a gente tem a avaliação de sexualidade. Então, por exemplo, essa vaca é uma fêmea, a gente vê que ela tem o pescoço um pouco mais descarnado, um pouco mais leve, tá? A gente vê que ela tem um cupim, que não é aquele cupim de touro, não é aquele cupim de macho, que tem uma quantidade de carne aqui, uma quantidade de músculo, né? Tão exuberante como o cupim do macho.
A região de paleta, região de anteriores aqui, não é uma região muito musculosa, tá? Então, a gente vê que, basicamente, essa vaca tem mais musculosidade na região de posterior. Então, essa é a característica de feminilidade dessa vaca. Se eu pegar um touro, eu quero ver musculosidade nas regiões de anterior, tá? Eu quero ver musculosidade no pescoço, eu quero ver um cupim um pouco mais exuberante, um pouco mais musculoso, tá? Mais musculatura de dorso lombo, mais musculatura no posterior e aquela cara mesmo de touro, né? É uma definição de sexualidade mesmo, tá? Então, basicamente, seriam esses aí os pontos que a gente vai avaliar. E, como eu comentei, tem várias variações, o material da associação é muito rico de detalhes, aquela tese que eu mandei para vocês lá é o projeto que deu origem a essa avaliação da BCZ. Então, busquem lá informações na fonte, informações que sejam confiáveis para poder ir entendendo um pouco mais desse processo aí, beleza? Ficou claro isso aqui, gente? Importante que vocês não tenham dúvidas, tá? Beleza? Tem aqui ou não? Carol falou que a internet tá caindo. Foi a minha que caiu ou a sua, Carol? Ou cortou aí para todo mundo? Ah, legal. Beleza. Não preocupa não, que acontece. Que mais, moçada? Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou liberar vocês aí para fazer o que precisarem, o que quiserem. Se quiserem assistir depois, eu vou só salvar aqui e já subo lá para a plataforma, tá? Vou liberá-los aí que eu vou entrar em outra aula daqui a pouco. Beleza? E se tiverem dúvida também, mandem lá no grupo, botem lá no fórum que a gente vai trocando ideia e vai relembrando o que a gente já viu e dentro dos conceitos aí que a gente ainda vai ver, eu acho que mais dúvidas vão surgir para frente. Beleza? Obrigado a todos aí, boa tarde.